A saudade não me deixa sossegar. Chegando lá, visto logo meu irmão, belo cavalinho pro campo vaquejar. E o bom vaqueiro tem sempre nos alforjes farinha seca, rapadura, carne assada. Mas tem um prato que é um bicho que não foge, samba de cole, pupunha, logo fada. Ei, gado, ei, 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 solitário, eu vou pegar um cara preta, boto chuva de careta e depois como Zé era um arquiteto, ele era um engenheiro, ele era um médico, ele era um carpinteiro, ele era um pedreiro, ele era todas as profissões como poeta. Do jeito que Fernando Pessoa tinha os heterônimos, claro, geniais e tal, Zé Marculino tinha as profissões na poesia dele. Ele não era só um poeta, ele era um filósofo também. Zé cantava o nosso cotidiano, as aves, rolinha branca, né, pascarão, a estrada, serrote agudo, porque são aqui fazendas do Cariri que ele conheceu quando criança. Então, quando venderam, que aquelas fazendas passaram para outras mãos, para herdeiro, retalharam tudo, então ele sabia daquilo ali tudo direitinho. Então ele cantou muito isso, muito a terra da gente, né? Na época dele, eu acho que quem melhor cantou esses temas foi Elisé Dantas. Então eu admiro muito esses dois Josés, porque eu acho que ele cantou tão bem e de uma forma tão bonita. Não é? Tudo que ele dizia se tornava bonito. Tudo que ele dizia era bonito, bem feito. Eu não sei como é que é difícil daquele ali. Porque toda música dele tinha uma história. Tem a história forte, tem a história do forró, que contratava um sapateiro ali para quando foi para Mancia e aí botando sola no sapato do pessoal aqui. Entendeu? Toda a música dele tinha uma linha histórica. E ele também improvisava. Estou dizendo a você que é completo. Não é difícil daquele. Se Zé tivesse vivo, minha filha, tinha tanta coisa que ele tinha feito que eu nem sei. E tu nunca vi falar num negócio daquele. Pegava um lápis e um caderno, andando por dentro de casa, fazendo a música dele. Qualquer coisa que ele visse, ele fazia uma música, minha filha. Quando ele queria fazer a música, ele ficava logo, não sei o que, hoje eu vou fazer uma música, né? Começava. Primeiro ele fazia a música para poder escrever a letra. Porque meu pai fazia música, letra, ele entregava a música, a letra e os arranjos, ele fazia tudo na boca. Sem recursos tecnológicos, essas coisas que tem agora, né? Ele fazia numa fitinha cassete, gravava, aí às vezes até sem violão. Cantava estralando os dedos ou batendo na caixinha de fósforo e entregava a letra, a música e os arranjos. Tocava na caixa de fósforo, todo canto que ele fosse. Parece que dava uma inspiraçãozinha nele, né? Casca do pandeiro, né, nega? Que às vezes ele vinha da rua, caminhando, eu passava por ele, olhava para ele e ele não notava. Quando ele chegava em casa, eu disse, mas papai, o senhor passou por mim e não falou comigo, minha filha, naquela hora eu vinha, ó, com a melodia, eu vinha com a letra assim na minha mente, podia, porque passasse por mim, eu não reconhecia. Meu pai foi um poeta, eu acho, tão grande que eu acho que ele era doido. Porque eu não sei como é que uma pessoa sem estudar e saber de tanta coisa como ele sabia. Ele era inteligente demais, papai mesmo achava. Ele muito inteligente. Desde pequenininho que ele inventava música. Desde pequeno ele começou a tocar no pandeiro. Aí ele botou, antigamente meu roçado era o pandeiro. Eu comprei uma enxada jacaré. Uma voz conchou em meu ouvido, deixa essa vida para homem, deixa essa vida... Isso não é vida para homem, deixa essa vida José. Porque Zé Marculino é como disse Graciliano Ramos,
trouxe o micróbio da poesia na massa do sangue, não é isso? Então aquela linhagem de compositor célebre, como foi o grande poeta, compositor Zé Marcolino, ninguém traz isso porque quer. Deveremos vir enviado por alguém, né? E eu acho que por força do além, não é isso? Eu acho que quem escuta as canções dele conhece ele. Mesmo se nunca viu, quem ouviu uma canção dele já conhece um pouco dele. Eu acho que ele botava muita alma no que ele fazia. Imortalizou, é a música que ele ficou mais conhecido. Pode ser que ninguém conheça ou tenha conhecido Zé Marcolino, mas se falar em Sala de Reboco, todo mundo conhece, né? E teve um encontro dele com o Luiz Gonzaga, no Grande Hotel, né? E naquela época ele disse que gostou de Zé, do talento, que o Nordeste era cheio de artistas. E quando o Zé começou a cantar, aí ele perguntou quantas músicas vai mudar. Aí naquele tempo ele gravou 6 músicas de Zé Marcolino. Aí chegou o Zé em casa. Disse, do Carmel, eu vou viajar. Mas Luiz Gonzaga, ele vai me levar para o Rio de Janeiro. Eu digo, vá. Eu vou gravar mais ele, minha música. Fui, passou 9 meses lá. Aí, pronto. O disco chegou na prata antes dele chegar. Era LP dentro daqueles grandes. Aí eu sei, minha filha, que foi um estouro, mulher. Eu ia LP de Luiz Gonzaga com 6 músicas de Zé Marcolino. Mas, mulher, tudo emprestou, vice. O Zé Marcolino saiu a posto do campo, depois volta para o campo aí nos tempos. Ele saiu com o Luiz Gonzaga, né? Quando o Luiz assombrou-se com o tamanho dele, né? Aí levou Rio de Janeiro, São Paulo, os centros urbanos maiores do Brasil, né? Aí Zé Marcolino, depois não tem aquele que ele disse que ficou assombrado com tanta fala de gente, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele volta pra cá. Então, quando ele chegou, a gente ficou do mesmo jeito que era mesmo. Tinha a terra, a gente trabalhava, não faltava nada em casa, graças a Deus. Só dinheiro, né, que não tinha. Mas comer tinha para meus filhos, muito. Um dia para voltar no outro dia. E no dia da volta, no dia seguinte, ele ligou para mim 2 vezes. Uma vez não conversou quase que nada. Conversou só perguntando se eu tinha ido em casa, na casa da minha mãe. Se eu tinha ido lá, se estava tudo bem. Eu disse, tá, tudo bem. Por que o senhor está perguntando? Ele disse, não, por nada, eu queria só saber se você tinha ido lá, se está tudo em ordem. Eu disse, o senhor quer que eu vá? Ele disse, não, precisa não. Quando foi com umas 2 horas depois, ele ligou novamente, perguntando se eu tinha ido lá em casa. Eu disse, não fui, mas o senhor quer que eu vá? Repeti. Ele disse, não, é só para você dizer a do Carmo que faça uma sopa, que eu vou jantar em casa. Estou esperando Bira terminar de tomar uma cervejinha para a gente ir para casa. Aí eu me lembrei de um sonho que eu tinha tido no dia anterior. Eu disse, olha, o senhor venha com cuidado, que eu tinha um sonho assim esquisito, sonhei que meu irmão sofreu um acidente. E contei mais ou menos. Ele disse, não se preocupe com isso não, minha filha, sonho é tolice. Passou. 5h30 da tarde, chegou a notícia que ele tinha sofrido um acidente. Para nós foi um choque muito grande, né? Principalmente pelo convívio praticamente familiar que a gente tinha com o Marcolino. Era uma pessoa que para mim era como se fosse um tio meu. E por outro lado, uma perda grandiosa para a cultura nordestina, para a música, para a poesia, que Marcolino, sem dúvida, foi o maior compositor que nossa região teve. Então a morte de Zé Marcolino deixava uma lacuna na sociedade em todos os sentidos, inclusive no sentido cultural, principalmente no sentido cultural. E a Casa da Cultura, no primeiro momento, foi mais uma questão de comoção. Se idealizou a Missa do Poeta em homenagem a Zé Marcolino, para homenagear o conselheiro Zé Marcolino, o artista Zé Marcolino, o serra talhadense de adoção Zé Marcolino. Para esta noitada do poeta Zé Marcolino. Ele era poeta. Ele era boêmio, mas teve sorte também
com sua família. A alegria que o povo nordestino me deu, o fato de eu ter conhecido Zé Marcolino e ter saído com ele pelo Centro-Sul, foi motivo de muita alegria. O que Zé faz falta realmente é que depois dele a gente sente que a safra de compositor sofreu um declínio muito grande. Porque ainda hoje tem compositores inspirados naquele mundo dele, naquele horizonte que ele trabalhava, que saem músicas belas, né? Mas com Zé vivo parece que era um chama, era uma coisa. Então, o Brasil, a viola, a cultura em si perdeu muito, principalmente o Nordeste, né? Porque também depois dele lá vem a morte de Luiz Gonzaga também, né? E a gente sentiu outra falta medonha, outro baque, né? Zé Marcolino era um baluarte, um batalhador, o cara que estava brigando pela nossa cultura de raiz, pelas nossas tradições, pelo forró que se faz, o forró sério, o baião, o forró, mas um forró e não um forró de qualidade. Porque Zé, ele fazia a vida imitar a arte. Ele fazia... Pode ver que a gente pega os personagens das músicas dele, todos são verídicos. É incrível, essas histórias são verídicas. Ele era fantástico. Então tudo isso toca lá dentro, porque a gente vivenciou muita coisa. Eu fico impressionado como é que um homem de pouco estudo tinha tanta sabedoria textual. Fazia um texto espetacular. Ixi, Maria. É impressionante. É coisa de gênio mesmo, é coisa predestinada. Não, ali é uma coisa divina, né? Ela nasceu ela nasceu com aquilo, é coisa divina mesmo. Ali não pode ser brincadeira, não. Ali é uma coisa lá de cima. Quando a pessoa nasce com uma coisa, não tem quem... Quando já nasce para ser uma coisa, para fazer uma coisa, ele não precisa ir para a escola, não. Ele era um gênio. Por quê? Porque a musicalidade dele era muito aguçada. Existem grandes compositores, né, que compõem, você pega uma canção para você afinar, entendeu? Eu canto forró e sei muito bem o que é isso. Cada um tem um jeito de fazer e de cantar. A música, quando às vezes você recebe uma música, você tem que dar uma mastigada nela, botar um doce nela quando ela está um pouco de sal, para tirar o sal ficar só doce. Mas com o Zé Marcolino é diferente. Ele já trazia um doce próprio feito por ele que ninguém tinha como botar outro. Se botasse, tirava do ponto aquele mel, aquele doce tão perfeito daquela abelha que era Zé Marcolino, aquele mestre. O mestre das comércios, da poesia, da arte, da música nordestina, para mim, o maior foi ele. Porque todos cantaram músicas inesquecíveis. Agora o nosso chão, o nosso caboclo matuto daqui, como ele cantou. Marcolino é referência, Marcolino. Marcolino é essência, é a fonte onde os artistas hoje de qualidade, como Santana, como outros que brigam, que lutam pela manutenção dessa tradição, beberam e bebem até hoje. Ele vai ser, foi e será sempre uma chama que alimenta a cultura que a gente pratica hoje. E nós não podemos perder assim o foco da grandeza do nome Zé Marcolino, o que ele representou para Sumé e hoje representa ainda, porque na época ele foi quem deu notoriedade a Sumé, por onde passava, dizia que era de Sumé, fazia música para Sumé, fazia música com os filhos de Sumé, como Júlio Preto, né? Bota as filhas para moer, o Pasca, Cantiga de Vem Vem. Hoje em dia a gente está vendo o potencial do Zé Marcolino. Talvez quando ele faleceu, ninguém sabia o quanto é a grandeza de Zé. Hoje em dia que nós estamos sentindo a falta dele e vendo que escrevia como ninguém.